Tarde. Bom que entrou uma gente agora. Gosta assim. Boa tarde. Tudo bom, meninas? Esse horário foi ingrato, não foi? No meio da tarde. Oi. Vamos rever esse horário. Vou deixar melhorzinho para vocês. Eu compartilho, Lores? Deixa eu liberar aqui. Aí. Kaline estava na aula passada. Alguém mais estava na aula passada? Acho que não. Mais alguém? Se vocês não quiserem falar, pode ir Escrever. colocando no chat que a gente vai vendo também. Vou compartilhar a tela aqui. E aí vamos começar a falar sobre as disfunções gastrointestinais em bebês, né? É, as tão temidas cólicas infantis, né? Refluxo, constipação, e aí pensando em víscera como aquelas estruturas que vai estar relacionadas ao sistema digestório, a questões alimentares do bebê, a gente também pode incluir como disfunção visceral as disfunções de amamentação. Só que é um mundo à parte. E aí, por isso, hoje a gente vai focar principalmente nessas questões mais de refluxo, cólica, né? Constipação, as coisas mais, das vísceras mais baixas, vamos dizer assim, né? E aí, o sistema gastrointestinal, ele vai estar compreendendo todas essas estruturas que vão estar relacionadas ao processo de alimentação, processamento de alimento e excreção, né? Então, a gente vai estar envolvendo estômago, intestino, envolvendo eh, as vísceras abdominais de uma forma geral, porque o fígado, outras estruturas também impactam nesse processo, né? E aí, para que a gente entenda clinicamente os porquês, né, de aplicar determinada ação, de determinada técnica, a gente precisa voltar lá na embriologia para entender como esse sistema desenvolve e, a partir disso, entender o porquê que acontece essas queixas no bebê e o que fazer e como fazer, né, para ter um embasamento disso. E aí, compreender a origem De origem embrionária dessa, embrionária. compreender a origem embrionária dessas estruturas é o ponto-chave para que a gente consiga entender o cuidado não só de minimizar sintomas, mas de achar a causa do problema, né? Então, a formação das vísceras, né, do sistema gastrointestinal, ela não define apenas a nutrição do bebê. Pensando nesse Pensando nesse processo processo. embriológico, né? Ela vai ser, além, esse processo de desenvolvimento do sistema gastrointestinal, ela vai estar relacionada à estrutura anatômica, né? De formação dessa estrutura anatômica, vai estar relacionada a respostas fisiológicas neonatais e influencia diretamente o desenvolvimento do sistema nervoso central. Por isso que existe a relação do eixo intestino-cérebro na nossa vida. Em toda a pediatria isso vai ser muito importante, mas no adulto isso também é verdade. Então, desde a primeira fase embriológica lá, que se forma o tubo primitivo, né, o sistema digestivo primitivo, já vai ser o início da fundação tecidual embriológica desse sistema. E a partir disso, começa-se a aumentar essas estruturas, não só em número,
né? Mas em forma, né? Começando a ganhar forma de órgãos abdominais e também ter essa relação com o desenvolvimento do eixo intestino-cérebro, né? Que vai determinar tanto nossa prática clínica. E aí, pensando nessa vida intrauterina, depois que todo esse bebê é formado, ele começa a se desenvolver e crescer dentro da barriga da mãe, mas ali dentro, o bebê está num sistema totalmente controlado, né? Ele está não precisa respirar, porque a respiração vem da placenta, né? Vem do suprimento materno. Ele não precisa que passe alimentos pelo seu tubo digestório para que ele tenha esse suporte nutricional, também vem todo da mãe, né? Então, essa nutrição é sempre acontecendo de forma passiva e contínua, todos os nutrientes que ele precisa, a mãe dá esse suporte. Além disso, todo o ambiente é controlado. Então, temperatura, iluminação, ele está envolto do líquido amniótico, que diminui choques, que diminui a questão sensorial do toque, né? Tá sempre aquela mesma sensação. E aí, quando esse bebê sai da barriga, tudo é diferente. Ele vai ter que respirar, vai ter que passar ar né, pelas suas vias aéreas. Então, isso é no mínimo estranho para algo que nunca aconteceu, né, no bebê. Ele vai ter que comer e aí vai passar alimento por esse tubo digestório, que também pode causar desconforto, porque, além disso, o bebê está calibrando tudo, ele está entendendo como tudo funciona. E aí vem um bombardeio sensorial, porque já não é mais tudo constante com relação às sensações, né? Vai ter mudança de luz e muita luz. Vai ter mudanças de som, toque, tração, compressão, toda uma manipulação do bebê e sem a proteção do líquido amniótico que dá esse conforto tátil, né, ao bebê. Então, nessa fase inicial, para o recém-nascido, o maior desafio não é a questão motora ou postural. Para um recém-nascido, o maior desafio é a conquista da autonomia visceral, para que esse sistema consiga funcionar de forma ok, de forma bem coordenada, mas que isso não traga desconfortos como traz nesse início, né? Então, todo esse processo de maturação, né, neural depois do nascimento, ele está sendo modulado por essas experiências fisiológicas que o bebê vai estar passando nesse primeiro momento. E aí, todas essas novas sensações, né, de se alimentar, de respirar, de sentir as vísceras se mexer, né, fazer esse processo digestório, é tudo novo e o bebê ainda está em processo de calibração sensorial. Então, ele está entendendo o que é bom, o que é ruim e essa calibração vai permitir também calibrar limiar de dor. E aí, pensando nesse limiar, o bebê tem um limiar muito alto, porque tudo irrita, tudo incomoda. E aí a gente vai ter uma sensação normal de digestão irritando esse bebê, né? E aí algumas peculiaridades para a gente entender como ponto de partida para esse olhar clínico é entender, primeiro, que a capacidade do estômago do bebê é muito pequenininha, né? Um recém-nascido, ele só tem a capacidade de armazenar, né, no seu estômago de 5 a 7 ml de leite, né? E isso precisa crescer muito rápido, porque a demanda energética do bebê vai crescer e esse estômago tem que se estender, não é? Então, é um processo que o bebê está passando, mas ainda em uma velocidade de evolução muito rápida, de crescimento muito rápido. Além disso, o fígado ele é extremamente volumoso. Ele chega a ocupar 50% da cavidade abdominal de um recém-nascido. E isso pode comprimir algumas estruturas próximas, né? Inclusive a questão do ângulo de transição do colo ascendente para o colo transverso, que o fígado pode estar impactando nesse trânsito, né? Nessa movimentação da, do intestino, tá? Então, aqui, como eu falei para vocês, o limiar, né? No bebê, ele tem uma alta sensibilidade a estímulos sensoriais, inclusive a dor, porque ele tem esse baixo limiar, porque ainda está calibrando o processo. E aí,
coisas normais, habituais, pode deflagrar em desconforto e dor nesse bebê, porque ainda não está calibrado, né, como no adulto. Então, a função primária desses limites é manter o sistema nervoso central perfeitamente informado de tudo que está acontecendo ao seu redor. E por isso tem essa descalibração. Então, estímulo fisiológico normal, como respirar, comer, digerir o alimento, né, o trânsito intestinal, vai passar por essa falta de calibração ainda desse sistema imaturo, e aí isso vai causar uma ativação errada por esse limiar baixo, né, de sensibilidade, e o cérebro começa a interpretar uma função que é normal como um perigo, como a nocicepção. E a nocicepção vai nos dar o quê? Dor, né? Então, é exatamente isso que deflagra a cólica, né? E por isso é considerado como esperado nos primeiros 3 meses do bebê. Mas não quer dizer que o esperado, o normal, vamos dizer assim, ele precisa estar sentindo dor sem nenhum alívio, sem nenhuma intervenção, e a gente vem com a terapia manual para auxiliar isso, né? Então, essas reações desproporcionais acontecem por esses mecanismos normais que acontecem no nosso corpo, como gases, o trânsito intestinal, vai provocar essa hiperreatividade do bebê, e isso vai levar a alterações posturais, por exemplo, a posição de opistótomo, né, que o bebê se joga todo para trás, é, se contorcendo, são formas que o bebê encontra de aliviar a dor, o desconforto por sentir as vísceras movimentando, né? Então, aliviar essa tensão visceral faz com que o bebê se jogue para trás e tenha esse padrão extensor em determinados momentos. E o bebê sente um desconforto difuso, porque ele ainda não sabe muito bem como é a dor, nem precisar como seria aquela dor. Então, ele começa a sentir uma sensação de dor espalhada, né, pelo corpo, difusa. E aí a gente vem através da terapêutica para auxiliar através de um toque sutil, que a gente não vai ativar essas vias nociceptivas, né, que incomodam o bebê, para ajudar a modular positivamente o sistema nervoso autônomo desse bebê e regular as funções viscerais, né? Além disso, é importante a gente orientar o ajuste ambiental com relação a estímulos, né? Com relação a som, a luz, a toque no bebê. E começar a proporcionar, criar experiências agradáveis para relaxar o bebê, principalmente nesses momentos de alimentação, para que a gente consiga proporcionar uma calibragem positiva dessa função, né? Dessa ação no bebê. E aí, a gente vai se aprofundar um pouquinho mais em algumas questões para a gente entender essa abordagem integrativa, né, das disfunções gastrointestinais nesse primeiro ano de vida e como é que a gente pode atuar com essa terapia manual. Então, antigamente, a gente pensava que, né, se acreditava que a cólica, o refluxo, que essas questões gastrointestinais eram apenas uma questão de imaturidade. E ponto. É uma fase que passa, é uma fase fisiológica, tá tudo se adaptando e o bebê vai superar com o tempo, depois passa, né? Então, utilizava-se alguns medicamentos para que auxiliasse nesse momento e o bebê passasse melhor, por essa fase. Porém, a gente hoje sabe que as coisas são bem além do que isso, né? A gente tem um novo paradigma entendendo a biomecânica do bebê. Então, a gente sabe que essas questões gastrointestinais funcionais, eles afetam de 10 a 40% dos recém-nascidos nos primeiros meses de vida. É, Isso leva a uma alteração da questão de sono, não só do bebê, mas de toda a família, né? E, consequentemente, um desenvolvimento neuropsicomotor, se o bebê está sempre desconfortável, está sempre com uma dificuldade de sono por causa dessas irritações, ele não vai conseguir fazer o tummy time, não vai conseguir ter condições de desenvolver de forma ideal, né?
Isso causa um efeito dominó em tudo. Então, a família está exausta, o bebê está exausto, começa a afetar a saúde mental de todo mundo, né? Porque ninguém dorme, ninguém fica relaxado com aquele bebê sempre chorando. E começa a impactar muito mais no contexto de uma forma geral. Então, pensando em cada disfunção gastrointestinal, esse gráfico traz para a gente como é que geralmente eles são distribuídos ao longo da vida desse bebê. Então, nos primeiros meses, né, de 0 a 4 meses, a gente tem com um pico ali por volta dos 3 meses, a prevalência da cólica, né? O ápice ali nos 3 meses de idade com relação à cólica infantil, que é aquele choro incontrolável por pelo menos 3 horas no somatório do dia, por 3 dias, né? Por antes, 3 semanas e 3 meses. É, o refluxo, ele está no ápice ali por volta dos 4 meses, né? Mas pode acontecer de 0 até 12 meses, reduzindo drasticamente ali por volta dos 8 meses. E a constipação, ela fica um pouco mais linear e ela é menos prevalente do que os outros dois. E ela está fortemente ligada à transição alimentar. Então, ela está ligada ali mais próximo aos 6 meses, a fase de introdução alimentar que é a questão de adaptação a novos alimentos, né? E aí, tia Lores vai continuar com Vamos continuar vocês. aqui. Então, como a Marina falou, a cólica, né? Aquele choro absurdo, né? Um choro incontrolável, com distensão abdominal, com flexão das pernas, que dizia-se por 3 horas, por 3 dias, 3 semanas, 3 meses, três, todo três, né? Então, é assim que fazem o diagnóstico. Mas a gente ainda tem também a disquesia, né? Que é mais no momento que o bebê está querendo fazer o cocô, soltar um punho, então ele faz muita força, muito esforço. Existe também essa relação, é uma imaturidade do sistema nervoso, do sistema gastrointestinal, e aí existe essa adaptação, né? Mas o que é que a gente vai olhar para um bebê? O que é que a gente vai precisar avaliar nesse bebê quando a gente chega com essa queixa de disquesia ou de cólica? A primeira coisa que a gente vai avaliar é a base do crânio, se existe um posicionamento inadequado, se tem uma compressão do sistema simpático e parasimpático, perdão, do parasimpático, né, do vago que sai ali do crânio, se tem uma tensão da membrana dural, porque isso gera também esses desconfortos, né? Então a gente vai olhar para ele, tá? Na terapia manual, o que é que a gente vai fazer? A gente não vai só tratar aí, a gente vai tratar a criança, mas a gente vai dar um olhar mais crítico, vai se importar um pouco mais com essas regiões, tá bom? Pra dar um movimento ali onde ele está realmente precisando. O refluxo é aquela regurgitação. Hoje em dia, os médicos, eles têm mania de dizer que é o bebê regurgitador feliz, né? Mas se está regurgitando, tem alguma coisa errada, não está normal, né? Então, a gente não pode estar toda hora, é feliz porque ele está sorrindo. Está sorrindo, já, beleza, mas a gente tem que ver o que é que está acontecendo. Em algum momento houve um desconforto, né? E aí a gente precisa ter esse olhar também clínico para isso. O refluxo ele pode estar evidente, né? Que a pessoa tá, o bebê tá lá botando tudo para fora, e ele pode estar escondido, ele pode estar oculto, né? Que também é mais difícil de diagnóstico e a gente precisa conversando com os pais, entendendo o que está acontecendo e ajuda a gente observando isso, né? Porque a gente tem um pouco mais de contato com ele do que o pediatra, se a gente está tratando esse bebê a gente consegue observar de forma mais eficiente. E aí, conversar com o pediatra e avaliar e dizer o que é que está acontecendo, né? Para a medicina tradicional, o que é que se trata? Medicação, né? Medicação para refluxo o tempo todo. Hoje a gente já consegue resultados maravilhosos, a gente vai mostrar aqui para vocês, com a terapia manual no refluxo. Então, a gente consegue dizer que a gente consegue eliminar a utilização dos inibidores de próton, né? Dos remedinhos para refluxo, tá? Então, qual que é o olhar para a gente? Qual que é o problema que vai aparecer num bebê que tem refluxo? Alterações na mobilidade do diafragma, tá? Então, a gente precisa olhar e da caixa torácica, porque o diafragma ele tem uma função essencial nesse bebê.
por conta da passagem do esôfago. Eu vou mostrar uma foto para vocês já já, tá? E a gente vai observar os esfínteres, como que tá a inervação do estômago, não só do estômago, mas a inervação do diafragma também, porque se ele não tiver tendo uma inervação e um funcionamento legal adequado, a gente tem também essa relação do esôfago, do refluxo, tá? Então, trabalhar bem com a terapia manual, o diafragma, a passagem do esôfago pelo diafragma, sistema nervoso simpático, parasimpático, mobilidade da caixa torácica, tudo isso a gente vai precisar avaliar, tá? E a constipação funcional é a dificuldade, né, para evacuar, as fezes elas estão mais endurecidas, como a Marina falou, tem aquela, a mudança da alimentação gera isso, porque as fezes elas deixam de estar mais pastosas e passam a estar um pouco mais rígidas, né, um pouco mais densas, mais duras, e um bebê, por exemplo, que não está só no aleitamento materno, passa a tomar fórmula, isso também acontece, tá? A mudança da textura das fezes desse bebê gera constipação, gera dor, gera desconforto. Então, a gente vai intervir também nesses bebezinhos, tá? Então, ó, a gente vai observar a mobilidade do intestino, a mobilidade das vísceras como um todo, a parte facial também, porque é importante, né? A gente observar as fixações dessas vísceras, o que é que está acontecendo, a parte simpática e parasimpática também, porque senão a gente não tem funcionamento adequado dessas vísceras, tá certo? Pode passar, Marina. E essas alterações, elas não vêm do nada, né? A gente tem uma regra de ouro quando a gente pensa num paciente, quando a gente pensa na terapia manual, que a gente vai avaliar um paciente, a gente tem uma regra de ouro, que a estrutura governa a função, digamos assim. Se a estrutura está alterada, a função ela vai estar alterada. Então, num bebezinho que passa por um processo de parto, seja parto vaginal, seja um parto cesariana, ele vai ter adaptações, a maleabilidade das estruturas, elas vão precisar ser observadas, né? Para a gente ver se não ficou nada bloqueando, por exemplo, o vago, que está aqui na base do crânio. Então, a gente precisa avaliar esse bebê. Se o bebê ele passou, por exemplo, pelo canal vaginal, ele tem, a gente chama de lesão, tá? Mas uma disfunção ou uma lesão em compressão, vai estar tudo apertado. E no caso de uma cesariana, por exemplo, a gente vai ter uma lesão de tração, porque o bebê ele é tracionado pela cabeça, tá? Vai ter tensão também, mas uma tensão diferente. E a gente vai precisar avaliar e tratar essas tensões para liberar a estrutura para que a função volte a funcionar de forma eficiente, tá certo? Então, como eu falei, o vago, ele é extremamente importante, ele está na base do crânio, ele está saindo entre o temporal e o occipital, pelo forame jugular, e ele vai inervar praticamente todas as nossas vísceras, certo? O parasimpático é aquele nervo que vai ajudar na digestão, o relaxamento, a cura, a nossa autocura, né? Se a gente tem um desequilíbrio na passagem desse nervo em qualquer parte do corpo, a gente vai ter um bebê mais reativo, um bebê que não está fazendo a digestão bem, um bebê que pode estar com alguma disfunção gastrointestinal, certo? Então, a gente vai ter que olhar para essa passagem com mais carinho para a gente liberar esse nervo e a gente conseguir uma digestão mais eficiente, tá? Como eu falei que o diafragma era uma peça fundamental no tratamento, por exemplo, do refluxo, ele também é importante no tratamento da constipação intestinal, tá? Das cólicas, porque o diafragma, o esôfago, por exemplo, ele passa no meio do diafragma. E o diafragma, ele vai ajudar o esfíncter esofágico inferior a ficar fechadinho. Se a gente tem alguma disfunção no diafragma, ele pode estar mais relaxado e esse esfíncter está trabalhando demais, ou ele pode estar mais contraído comprimindo a passagem do esôfago, tá? Então, a gente pode ter essas duas alterações no diafragma, mas a gente também pode ter alterações de informação do sistema nervoso autônomo para o estômago e para o esfíncter, tá? Então, a gente precisa observar
todo esse contexto: estômago, esfíncter, diafragma, tá? O diafragma, a inervação do estômago é de T5 a T9, mas a do diafragma tá lá na cervical. Então eu preciso avaliar a cervical também desse bebê para poder tratar esse refluxo, tá bom? Não é simplesmente uma acidez ou só a regurgitação. A gente precisa realmente olhar o que está acontecendo para poder a gente tratar, tá certo? E para isso, a gente precisa modular esse sistema nervoso autônomo do paciente. Porque quando a gente tem uma disfunção, por exemplo, quando o sistema nervoso simpático, que é o da luta ou fuga, né? Que a pessoa tá mais brigando, tá achando que o mundo é um problema e que ele tá em ameaça, digamos assim. Então, o simpático, ele tá muito ativado. Esse bebê, ele vai estar mais rígido, ele vai estar chorando muito. Quando está no parasimpático, ele dá essa queda, não tem tanta essa necessidade da vida, né? Ele não é uma ameaça, mas ele também não consegue relaxar completamente. A gente não pode desbalancear essa, o sistema nervoso simpático e parasimpático. Essa balança, ela precisa estar equilibrada. Uma hora o simpático sobe quando for a necessidade, outra hora o parasimpático sobe quando for a necessidade. Eu gosto de uma analogia muito legal, que é assim: imagina uma orquestra sinfônica. A orquestra, os equipamentos, quem toca, são a o nosso sistema nervoso geral, certo? Quando eu tenho essa orquestra tocando, se eu não tiver um regente, se eu não tiver um regente para organizar essa orquestra, não vai dar errado? Cada um vai entrar num horário diferente, né? Então a gente precisa desse regente. E esse regente é o sistema nervoso autônomo, certo? Beleza. Entenderam isso? Uma outra analogia para ficar mais fácil. Sabe o dimmer? Vocês sabem o que é um dimmer? Que a gente aumenta a luz ou diminui a luz. Pronto. O sistema nervoso autônomo, ele tem que trabalhar como um dimmer, para que na hora que eu precise de me defender de alguma coisa, o sistema simpático suba, ou na hora que eu precise relaxar de verdade, o parasimpático suba, tá? Então, quando a gente trabalha com terapia manual, a gente vai dar possibilidade a esse sistema nervoso autônomo desse dimmer ficar bem equilibrado. O que não pode é ele ficar desequilibrado, tá? Então, a gente vai ajudar o corpo a modular esse equilíbrio para o bebê conseguir fazer é, a modulação dele, tudo que ele aprendeu, que seja compreendido, que seja passado, que seja entendido, não como uma ameaça, mas como algo que acontece todo dia dentro do corpinho dele, tá? Então, por isso que esse equilíbrio precisa acontecer, certo? E a terapia manual vai ajudar muito isso. Então, trazendo, eu acho que esse artigo aqui a gente colocou até no grupo, né? Trazendo o artigo para vocês de agora, 2024. A terapia manual na cólica, ela teve um efeito maravilhoso. Ela reduziu 63% do choro desse bebê, porque o choro ele atrapalha não só o pobre do bebê que está sofrendo, mas a família inteira. Aquela agonia. Eu acabei de atender um bebê que está com disquesia, os pais estavam desesperados. Então a gente consegue acalmar aquela família, né? Dar suporte a essa família, e a partir daí a gente tem outras evoluções, a melhora do sono, do bebê e da família. O tempo de choro dele durante o dia também é reduzido. Então, isso melhora a qualidade de vida de todo mundo. E aí sim o desenvolvimento dele vai ser melhor, né? Ele vai ter mais tranquilidade para aprender que um lado direito é o lado direito, que o lado esquerdo é o lado esquerdo, né? E começar a fazer, conseguir ficar em decúbito dorsal, no tummy time, para poder ganhar força para se desenvolver, enfim, alcançar os marcos motores, tá? Então, a gente vai intervir de forma eficiente, e vocês têm comprovação disso aqui agora com pesquisas robustas e recentes, né, para mostrar que a gente dá resultado para esses bebês. Não adianta estar tomando remedinho aqui, porque todo mundo quer dar remédio colic e calming, né? Não tem um remédio desse,
E o povo dá como se não fizesse mal, sabe? Então, a gente tem resultado eficiente, que não precisa estar dando remédio para uma criança, um bebê, gente. Não tem que estar dando remédio para eles, tá? Então, vamos trabalhar e mostrar às pessoas que nosso trabalho é bom, que é trabalho eficiente, que a gente tem resultado, certo? Com relação ao refluxo, a gente tem resultados maravilhosos também, resultados robustos e recentes, né? Que a gente consegue evitar medicações, né? A gente consegue evitar medicações e a utilização dessas medicações de forma contínua, porque eles tomam esse remédio de forma contínua. A gente melhora, eh, a quando a gente melhora a mobilidade da caixa torácica, quando a gente melhora a mobilidade do diafragma, esse refluxo ele para e esse bebê ele consegue ficar no tummy time, ele consegue evoluir, tá? Então a gente precisa também dar orientações para que as pessoas não coloquem eles em posições que vão piorar, né? Aumentar a pressão intraabdominal, quando for no momento de ensinar a sentar. Então a gente tem que organizar, colocar em dispositivos que aumentem essa flexão também é ruim. Então, a gente tem que tratar e a gente precisa dar orientação, tá? Uma coisa importante para o refluxo não é só o tratamento com a gente. Nós que, na verdade, não só no refluxo, mas na constipação, no refluxo, nas cólicas de disquesias, a gente tem que ensinar aos pais também a fazerem as tarefinhas de casa, né? Ensinar para eles que a gente está lá uma horinha e eles precisam fazer isso várias vezes por dia, porque o corpinho do bebê precisa estar livre para ele poder se organizar, crescer e se desenvolver, tá? Então a gente consegue resultados também importantes no refluxo. E na constipação, que são os três principais aqui que a gente está falando, a gente consegue, a gente teve resultados eh, positivos, né, com a terapia manual na constipação, pesquisa recente, 2024. Então, a gente diminuiu estatisticamente a necessidade de laxante nesses bebês, porque uma agonia dos pais é ter que botar supositório nas crianças, sabe? Ou dar laxante. Isso é muito ruim para a criança, né? Ele perde a capacidade de fazer na hora certa, ele fica muito desconfortável. Então, a gente, com a terapia manual, conseguiu isso. A gente conseguiu. eh, manter essa eficiência do intestino trabalhando por mais tempo, né? Então, a constância foi normalizada, né? E o conforto também foi observado, certo? Então, a gente tem respaldo científico para dizer que nosso trabalho funciona de forma eficiente e eficaz, porque é rápido, né? E funciona de verdade. E como Marina falou, o início dos problemas, eh, das disfunções gastrointestinais, a gente observa logo que nasce, né? Nas disfunções de amamentação. Quando a gente não tem, por exemplo, uma pega correta, quando a língua não faz a vedação, quando o bebê tem uma dificuldade no movimento da cervical alta para poder abrir a boca, né? Então, essas disfunções vão gerar, por exemplo, a entrada de ar, e isso pode distender o abdômen, gerar gases, enfim, isso é só uma das coisas. Pode gerar tensões e posicionamentos inadequados. É uma cascata. Se a gente não trata no início, o bebê ele já tem essa tendência a ter outras disfunções gastrointestinais, tá? Então, nós vamos observar, se a gente tiver a oportunidade de chegar no início da amamentação, esse bebê vai ser premiado, porque ele vai estar liberado para se desenvolver bem, os pais não vão ter tantos problemas, né? E esse bebê vai conseguir bater todos os marcos no tempo correto. Quando a gente já chega no meio do caminho, a gente tem que corrigir o passado para dar os próximos passos. Então, a amamentação é extremamente importante da gente avaliar e corrigir, tá certo? Ninguém aqui está dizendo que você precisa ser uma consultora de amamentação. Se for, melhor ainda, né? Se for, melhor ainda, porque aí você corrige, pega, você corrige a postura da mãe, você corrige várias coisas no início.
Mas se você trabalha com o bebê e você entende a necessidade, entende o posicionamento correto, entende como aquele bebê precisa abrir a boca, a língua precisa estar, você vai ter uma eh, coordenação melhor no tratamento. Você vai ter uma organização no ambiente daquele bebê e no bebê de forma mais rápida, tá? E para falar do nosso toque, né? A neurofisiologia do toque, por que esse toque é tão importante, é tão eficiente? Eu estou aqui falando eficiência, mas é porque é verdade. A gente consegue respostas muito legais, porque o nosso toque terapêutico, ele vai ativar e vai estimular essas fibras cetáteis, que elas estão lá no córtex insular lá no cérebro. Quando a gente chega com essa informação, quando essa informação do nosso toque ou do toque que a gente ensine aos pais, não é toque de carinho, é um toque de terapia, é um toque terapêutico, tá? Quando ela chega lá na cabeça, ela vai inundar aquele paciente, aquele bebezinho de ocitocina, de endorfina e vai relaxar. Esse bebê ele vai relaxar, ele vai ficar mais tranquilo, ele vai diminuir a dor, né? Então ele vai conseguir se organizar, o que vai ajustar ele no sono, na parte gastrointestinal, na parte de amamentação. Quando as coisas estão mais calmas, o bebê ele consegue é, funcionar melhor. A mãe consegue ter paz, né? Sem estar com medo, sem estar naquela ansiedade, né? Ah, meu Deus, ele chora muito, ele está muito agitado. Aquilo dá angústia para a mãe, né? Então a gente consegue, ajustando esse toque, fazer com que ele consiga esse relaxamento profundo e aí sim a gente consegue é, modular o sistema nervoso, devolver as mobilidades que ele precisa no corpinho, né? A gente precisa educar esses pais a continuarem esse tratamento no dia a dia também, tá bom? Então, esse toque terapêutico ele precisa ser feito. E quando a gente fala de bebê, a gente não pode de bebê não, de gente, né? A gente não pode de bebê porque a gente tá falando de bebê aqui. Mas quando a gente fala do nosso tratamento como terapeuta manual, a gente não pode fechar os olhos e tratar só sintoma. A gente precisa tratar a causa. Então, a gente não vai tratar um bebê porque ele está com refluxo ou porque ele está com constipação. A gente vai tratar o bebê, tá? Então, a gente vai olhar como está o crânio desse bebê, como está o tórax, como está o sacro, como estão as vísceras, o diafragma, tudo isso. Por quê? Porque o bebê ele é um todo. A gente tem essa palavra, a tensigridade, esse equilíbrio de tensão e tração, tá o tempo inteiro no nosso corpo. Quem manda esse equilíbrio é a fáscia. Essa fáscia liga nosso corpo inteiro. Então, quando a gente trabalha de forma integrativa, de forma global nesse paciente, as respostas são muito maiores. A gente deixa de ter um problema que volta, que volta, que volta e tem resolutividade no nosso tratamento, tá? E para isso, a gente às vezes vai trabalhar e vai, na verdade, nem trabalhar. Eu adoro trabalhar de forma multidisciplinar, porque vai agregar ao nosso trabalho. Por exemplo, eu trabalho muito com fono, com consultores de amamentação, eu falo muito com os pediatras também, mas a gente vai trabalhar também junto com os pais, né? Então a gente precisa educar esse olhar dizer o que a gente está fazendo, para que eles entendam que não faz assim, ah, mas ele está com problema de refluxo, está mexendo no sacro? Ele está com problema de refluxo, está mexendo na cabeça, né? Então a gente precisa educar essas pessoas que não têm esse conhecimento que a gente está tendo, não tem essa visão que a gente tem, né? E a partir daí a gente vai ter respostas muito maiores, porque quando um enxerga que tem alguma coisa errada, ele já vai te chamar, né? A consultora de amamentação já viu, ó, Lorena, tá com dificuldade, tá com preferência para um lado, eu preciso que tu me ajude. Ou tá fazendo um vácuo na bochecha na hora que tá sugando, eu preciso de ajuda. Tá bom. Aí eu fui lá, fiz a avaliação. Aí já juntou com a fono, já falou com a pediatra. Então a gente faz uma rede de trabalho, né? Para quê? Para que todo o bebê seja tratado. E aí sim ele vai ter essa evolução, tá? Ele vai ter tranquilidade para seu desenvolvimento normal chegar. E é isso. A gente trouxe esse tema, que é um tema que
que as pessoas têm medo ou que não gostam de tratar, porque não é uma sessão que vai deixar esse bebê zerado, né? Mas entender que a gente pode ajudar e muito essas crianças, certo? Alguém aqui já trabalha com disquesia, refluxo, constipação, tem dificuldade? Me conta aí. Alguma dúvida ficou, né? Porque a gente falou tanto, alguma dúvida ficou da aula? Se quiserem, pode mandar no chat, se não estiver podendo falar. Ivana tinha falado no grupo com relação às orientações aos pais, né? Então, como Lorena disse, os pais vão ser nossos principais aliados, né? Então, mediante o que a gente avalia no bebê, na necessidade daquele bebê, a gente vai orientar exercícios ou massagens, para que seja feito em casa, para dar continuidade, né? Como a Lorena disse, a gente vê geralmente uma vez por semana, né? Uma horinha ali. E aí o resto da semana inteira vai ser o contato do bebê com os pais. Então, tanto que esses pais puderem, né, ser ativos nesse processo, melhor, porque ele vai nos ajudar muito se eles conseguirem aplicar. Então, vão ser massagens direcionadas, vão ser determinados posicionamentos, dependendo da necessidade de cada bebê, lógico, né? E das suas queixas e das disfunções que aquele bebê apresenta. Mas são papéis fundamentais, tem um papel fundamental. Eu vou dar uma dica para vocês. O bebê, ele não sabe que saiu da barriga da mãe, não sabe que é uma pessoa até 2 anos de idade, tá? Então, quando a gente pensa em alterações gastrointestinais, olhem para a mãe também. Principalmente cólica e disquesia. Exatamente. É, isso é uma dica de ouro, tá? Eu pensei nisso, eu acabei de dizer, meu Deus, ele entregou o ouro. Entreguei o ouro aqui para vocês. Olhem para a mãe, porque normalmente a mãe ela tá estressada, normalmente a mãe ela tá com sono comprometido, então ela ou tá com um baby blues muito ruim, né? A gente precisa um olhar mais carinhoso, mais atencioso para essa mãe e, se for necessário, atender essa mãe também, tá? Eu sei que quando a gente vai para pediatria, a gente não quer saber de adulto. Mas nesses casos, a gente vai precisar olhar com bastante carinho para a mãe, certo? Inclusive, vou atender um daqui a pouco, de cólica. Atendi Avaliação. bastante. Atendi bastante. Mas é assim. E São aí, coisas que a gente gente, precisa fazer. seria muito importante que vocês, né, participassem, dissessem que vocês estão achando, o que é que acharam dessa aula. A gente preparou tudo com tanto carinho, tanto aqui como lá no grupo, que a participação de vocês é muito importante para que a gente saiba se está no caminho certo, né, se vale a pena continuar, porque a gente está fazendo aqui porque gosta, né? Tem uma veia de professora que não nos abandona. E queria saber de vocês. Falem aí. O povo tá tímido. Tá. Não fiquem tímidos, não. A gente tá aqui para trocar mesmo, gente. Aqui a gente não A tá. ideia, Ninguém sabe mais do que ninguém. Aqui a gente tá para conversar e trazer informação. Se a gente sabe agora isso, né? Alguém trouxe pra gente. A gente já estudou muito sobre esses assuntos e tá querendo passar um pouquinho para vocês. valeu a pena a aula. Dá só faço igual a Maite, um like, um joinha. Dá um joinha. Eu vou fazer assim. Vocês querem tirar uma foto? Valeu, ótimo. Aí, deu sim. Ah, valeu, Kali. Obrigada, Kaline. É, vamos tirar uma foto? Eu vou abrir aqui o coisa rapidinho, Roberta. Obrigada, gente. Alguém vai abrir câmera para eu tirar foto?
Ê, todo mundo. Arrasou! Arrasou. Mais Arrasou! alguém vai abrir? Peraí que eu vou ver. Mais alguém vai abrir? Não. Então vamos tirar a foto. Um, dois, três e já. Opa, a Roberta vai aparecer. Peraí, vou tirar outra, Roberta. Aqui. Ai, meu Aí Deus, eu sei eles quem é apareceram. você! Eu sei quem é Roberta agora. A Alice apareceu também, ótimo. Vamos lá, vou botar. Bota aí de novo, Roberta, rapidinho, vou tirar. Um, dois, três e. Tô no plantão. Oh, meu Deus, já? A bichinha. Pronto, já deu. Tirei a foto, vou botar lá no grupo. Eu não sabia que Obrigada, era a Roberta, gente. agora eu sei. Boa. Adorei, Muito gente. obrigada. Obrigada. A gente espera mais interações lá no grupo Vamos e conversar deem mais. o feedback lá para a gente continuar, viu? Oi, minha Obrigadão. gente. Beijo para vocês. Deixa eu Hum, aproveitar para falar um pouquinho aqui. Diga, meu amor. Eu entrei no grupo agora há pouco tempo, fiquei feliz. Não estou interagindo muito porque realmente eu não tenho osteopatia, né? Mas eu Não precisa sou. ter, não, Não mulher. precisa. é, mas na verdade eu trabalho dentro da área da ANEL há muitos anos já. E sempre fui uma grande defensora da estimulação, né, dentro da ANEL, porque quem está dentro da unidade sabe que às vezes assim ele é um pouco subestimada e trabalha-se muito assim a visão imediatista da parte respiratória, mas se não tiver o olhar completo de tudo, assim as coisas não fluem ou fluem de forma muito crônica, muito difícil, né? E Isso. aí assim é, quando se tem um conhecimento, porque assim, como eu estou querendo dizer, eu sempre fiz de uma forma muito, acho que pelo feeling dessa mobilidade, né, crânio-cervical, das mobilidades de tórax, de cintura pélvica, cintura escapular, como a gente organiza essa criança, como diminui a irritabilidade, como tudo melhora essa aceitação do toque. Então, Isso. assim, quando vem o conhecimento da osteopatia de uma forma conseguindo fazer esse link no sentido de explicar e organizar, a gente entender essa neurofisiologia de uma forma puxando para a parte da manualidade, é muito bonito, porque eu sempre trabalhei de uma forma assim que a prática a gente vê que funciona bastante, Mas mas não que saber muitas por vezes a quê, gente né? não consegue isso, a gente não consegue explicar de uma forma assim tão clara, não é É. verdade? É. Então, assim, eu gostaria de parabenizar e sou fã mesmo dessa prática Bom. e vamos embora. E você tem uma mina de ouro na mão, Roberta, porque você trabalha na UTI, né? O Exatamente. bebê de UTI, ele tem essas alterações de sensibilidade ao toque muito grande, Demais. porque ele foi furado, ele foi, coitado, cheio de tubo, Muito e estímulo muito sensorial. estímulo sensorial, frio, né? Então, a É, gente, com o cuidado e com esse toque, você vai acalentar, você vai acalmar ele. Essa neurofisiologia vai começar a trabalhar de forma melhor, sabe? exatamente. Vai ser Eles bem não têm essa importante. autorregulação, eles não Não. conseguem. Então, realmente, eles são avessos ao toque diante de tanto estímulo nociceptivo, realmente. E E aí eles a gente permanecem assim, precisa. viu? Quando É, chega no consultório, principalmente quando a gente sabe que é bebê prematuro, quando a gente vai tocar, é um caos. Aí a gente é tem o que É. caso. acalmar, organizar. Então, se É, conseguir já fazer dentro da UTI, meu Deus, que coisa maravilhosa, né? A gente tá é, tendo E uma a não é, narração. responsividade e a resposta desse bebê, então, Vai ser melhor ainda. ao Ele vai passar toque muito é menos tempo. maravilhoso. Vai passar com É. muito menos certeza. tempo na UTI e tudo. Eu tenho também a alegria de poder ter a experiência em ambulatório, então, é, exatamente, ambulatório de risco, né? Exatamente desses prematuros. Meu Deus, aí assim, uma cascata de problemas do ponto de vista assim, do neurodesenvolvimento de atraso das aquisições, né? Fora, fora assim, toda essa parte que vocês abordaram, ainda tem isso aí. Então, vamos embora, tem muita coisa para trabalhar, porque não falta menino prematuro no meio do mundo. Falta, É não, tem um verdade. bocado. Tem um bocado. Obrigada, Mas viu, que minha bom, gente. nada. A gente que agradece. Tá, Obrigada, joia. gente. Vamos lá colocar no grupo. Vou botar a foto, tá lá no grupo. Se vocês quiserem usar, fiquem à vontade, tá bom? Beijo, muito obrigada. Obrigada a todos.
Então, acabamos agora a, essa aula de disfunção gastrointestinal em bebês. Espero que vocês tenham aproveitado. E aí, a gente, para finalizar, a gente está aqui para dizer que estamos com a turma do MTM pediátrico, né, aberta para as inscrições. O curso vai começar agora em julho. No presencial, ele vai funcionar aqui em Campina Grande, tá? É um curso extremamente completo que a gente vai consolidar e conversar, aprender, aprofundar, não somente nessas questões gastrointestinais, mas em toda a questão do bebê, das questões musculoesqueléticas, cranianas, viscerais, funcionais. E eu espero que vocês venham conhecer mais o nosso curso e aprofundar conosco, não só para entender de técnicas, mas para entender os porquês. Isso, ganhar um raciocínio clínico, né? Organizar esse raciocínio clínico. Esse curso, como a Marina falou, vai acontecer em Campina Grande. Ele é híbrido, tá? Então, a parte teórica vai acontecer de forma online e a parte prática de forma presencial, certo? Então, esse curso, ele é bem robusto, como a Marina falou, e ele custa R$ 5.000. Mas para vocês que estão aqui conosco nesse grupo, que assistiram essa aula, a gente tem um desconto especial, tá? Então, a gente faz esse desconto para vocês de 12 vezes de R$ 350. E quem quiser pagar à vista, tem um desconto ainda maior, tá? Então, à vista ele fica R$ 3.500. Se você quer mais informação, fala com a gente, que a gente vai ter um prazer enorme em ensinar para vocês todo esse conhecimento desse bebezinho, principalmente nesse primeiro ano de vida. Vai ser incrível.